O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Continuação, capítulo 2, A Lei Kármica. Quando o Mestre nos deu a verdadeira religião espiritual, desconsiderou 9 desses mandamentos e substituiu todos pelo primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu corpo, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E a este acrescentou outro, também antigo: amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses são os únicos mandamentos a que Jesus atribuiu significado espiritual, e eles são os guias da nossa condição humana. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus, tem a finalidade de nos conduzir à obediência a Deus e às suas leis. Amar o nosso próximo como a nós mesmos nos tira definitivamente do jugo da lei, pois não desejaremos pensar e nem cometer qualquer mal ou injustiça para os outros, mais do que o desejaríamos para nós. Orar a Deus para prejudicar ou injuriar os outros é uma forma de ignorância pagã, e orar a Deus para obter vantagens pessoais é também outra forma de estupidez pagã. Por isso, no nosso interrelacionamento, vivemos imersos na realidade de que somos um, ou, como ensinou o Mestre, não chameis a nenhum homem sobre a terra de vosso Pai, pois que um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Se pudermos nos ver uns aos outros como irmãos e irmãs, não estaremos gerando efeitos kármicos para nós, pois nossa vida será de amor, devoção, serviço e partilha. Se nosso relacionamento for puro, não desejaremos nada de quem quer que seja, a não ser a chance de trabalhar, partilhar e de alguma maneira ser instrumento de bênção para outro nosso ser. Nada pediremos em troca. A oportunidade de repartir, de amar e cooperar será o suficiente, pois tudo o que o Pai tem é nosso, e o Pai tem os meios de nos suprir sem que o desejamos ou peçamos. Um tal estado de consciência da nossa verdadeira identidade cria uma ligação espiritual entre todos aqueles que estão nesse mesmo caminho. Nessa ligação, ninguém pensa em tirar vantagem de qualquer outro, ninguém pensa no benefício próprio, em autoengrandecimento ou em qualquer forma egoísta, mas sim em partilhar o eu. Finalmente, esse será o comportamento geral sobre a terra, e a lei do olho por olho cessará de agir em nossas vidas. Os pensamentos que expressamos como seres humanos voltam para nós, pois essa é a natureza da lei do o que semeares colherás. Mas Deus não pode ser culpado por isso. Nós acionamos a lei kármica e é isso que retorna a nós. Todos nós, pelo fato de termos nascido, temos sido culpados de ofensas, omissões e ações, e com isso nos colocamos sob os efeitos da lei. Surge, pois, naturalmente a pergunta: a lei kármica pode ser rompida? Pode-se pôr um basta nela? A resposta é sim. Podemos parar os efeitos da lei kármica a qualquer momento de nossa vida, ao reconhecermos que nós mesmos a acionamos pelos nossos pensamentos e feitos, ou pela aceitação de uma consciência racial, religiosa ou nacional, para depois renunciar a tudo isso.
O modo de parar a lei kármica é o arrependimento e o viver constantemente numa atmosfera de amor e de perdão. Não seremos mais seres humanos ansiosos, por não mais estarmos abrigando pensamentos e façanhas de mortalidade. Desse momento em diante, o único karma ao qual estaremos sujeitos será o racial e o nacional, e mesmo este poderemos rejeitar dentro da nossa consciência. Se houver uma guerra amanhã e formos chamados a servir as armas, poderemos atender ao chamado. Nós devolveremos a César o que é de César. Poderemos cumprir nossas obrigações de cidadãos, porque se não fizermos a nossa parte, estaremos nos subtraindo só temporariamente desse problema e empurrando outra pessoa a servir em nosso lugar, a ocupar a posição que seria nossa. Isto é muito pior que aceitarmos o chamado às armas, porque, no fundo, respondendo ao chamado, podemos desaprovar o fato e orar sinceramente pelo inimigo, como por nós mesmos. Nós podemos orar pela segurança, pela liberdade e salvação do inimigo, e mesmo devolvendo a César o que é de César, nos livrar desse modo do retorno da lei kármica, no desempenho daquilo que nos foi solicitado como cidadãos, sem ódio ou espírito de vingança, mas com desapego. Só uma coisa livra-nos da lei do o que semear escolherás, que é parar de semear. E a única maneira de parar de semear é reconhecer nossa identidade espiritual, e aí não mais precisaremos alcançar, arquitetar, tramar, planejar, agarrar ou mesmo desejar qualquer coisa que outros tenham, mas poderemos ser espectadores atentos de quão maravilhosos caminhos o Pai dispõe para nos prover sem privar outrem. No caminho infinito, reconhecemos que há uma lei, mas também há algo chamado graça. Deixe-me explicar desse modo. Se ainda não tivermos aprendido a metafísica moderna, estaremos sujeitos às leis da matéria, que nos subjugam neste plano humano, como as do clima, das infecções, da hereditariedade, do meio ambiente, do tempo e do espaço. Todo ser humano está sujeito ao tempo. De fato, se olharmos para o calendário o tempo suficiente, nos sentiremos envelhecidos, fracos e exauridos. Aqueles que já tiveram alguma experiência com curas metafísicas ou espirituais já perceberam que essas leis da matéria não têm poder na presença da compreensão espiritual. Há teorias e crenças, mas a graça deixa-as todas de lado. O que não significa que no plano humano não existam leis materiais, e nem significa que não existam leis mentais. Apenas quer dizer que o estado de graça põe de lado a ambas, a lei da matéria e as da mente. Sob a graça não há lei. No reino do Espírito, que é o estado de graça, não há dois poderes atuando, se superpondo ou deslocando mutuamente. Há apenas um. Não há oposição e nem contenda no reino do Espírito. Há apenas o estado de graça, que por si só é a lei que elimina qualquer fase da materialidade. Quando entramos no estado de graça, não temos mais boa ou má saúde, suprimento farto ou pobre. Vivemos num estado de espiritualidade, no qual não há nem bem nem mal, graus ou comparações. Há apenas o ser divino, o ser espiritual, o ser único.
É só quando paramos de pensar de um modo dualístico em doença, saúde, riqueza, pobreza e começamos a pensar em termos de espiritualidade que transcendemos não só o que há de ruim na humanidade, mas também o que há de bom. Transcendemos os 10 mandamentos e nos elevamos àquela consciência que Jesus Cristo revelou nos 2 grandes mandamentos, que nos confirmam haver um só poder, um só Deus, um só Espírito, uma alma, e que cada um e todos nós somos apenas um. Essa confirmação é apenas o primeiro passo. Os mandamentos devem ser vividos. Eles devem ser aceitos pela consciência de modo que aprendamos de fato a perdoar nossos inimigos. Aprendamos a não criticar, julgar ou condenar aquele que cometeu um erro, não o perdoando, mas na medida em que este se esforça para se compreender, ajudando-o a perceber que a natureza de Deus é de fato a alma de cada pessoa. Qualquer ser humano bom pode olhar com benevolência as faltas alheias e perdoar os pecados dos outros. Qualquer ser humano bom pode fazê-lo, mas necessita da visão espiritual que o capacite a dizer: eu não vejo ninguém, só a face do Senhor é que brilha. A alma de Deus transparece através de todos os olhos. Uma tal compreensão não cura doentes ou pecadores, torna-os mortos mais facilmente, de modo que seu ser espiritual possa ser revelado. O quanto antes o homem morrer para a sua humanidade, mais cedo sua alma se mostrará e se revelará.